sol escureceu quando Jesus morreu em agonia lá naquela cruz. Então foi colocado na tumba de José. Pensaram que agora era o fim, mas ao terceiro dia tudo então mudou. Ao Maria perceber que aquele era Jesus vivo para nos libertar, vivo para nos resgatar, para restaurar os corações, do pecado nos salvar, vivo para nos levar ao lar. Aquela foi a hora que o mundo se alegrou. Nasceu a esperança para nós. Os pregos em suas mãos revelam seu amor por cada alma que ele se entregou. E ele voltará e aos mortos chamará, ao som da sua voz todo ser adorará, vivo para nos libertar, vivo para nos resgatar, para restaurar os corações, do pecado nos salvar, vivo para nos levar ao lar. Aleluia, vivo está. Aleluia, Ele vive para nos libertar. Oh, Ele vive para nos resgatar, para restaurar os corações, do pecado nos salvar, vive pra nos levar ao Feliz sábado, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar, irmãos, o capítulo 6 do livro A Radiografia do Santuário. Se você ainda não tem este livro, nós vamos deixar aí nos primeiros comentários um link para você adquirir este livro, tá? O livro é grátis. Nós vamos deixar também, irmãos, aí na descrição do vídeo as perguntas do capítulo 6, tá bom? Irmãos, antes de darmos início ao nosso estudo dessa noite, eu gostaria de fazer uma oração. Aqueles que puderem se ajoelhar comigo, vamos fazer juntos, tá? Querido e bondoso Pai que estás nos céus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo e bendito nome. Por favor, meu Deus, derrama sobre nós, neste momento, o teu Espírito Santo, a tua vida vitoriosa, para iluminar as nossas mentes e nos capacitar a entender a tua palavra que vamos estudar agora.
Por favor, meu Deus, nos batiza com teu Espírito, te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, irmãos, do capítulo 6, o santuário celestial e a dependência do sangue. Vocês estão percebendo, né, irmãos, a importância da nossa introdução, lá o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3, onde nós frisamos bem esta questão do sangue, que é o elemento principal do santuário. Tá? Nós vamos ver agora, irmãos, ao entrarmos no santuário celestial, nós vamos perceber a importância e a dependência do sangue, tá? No santuário celestial. O apóstolo João, irmãos, ele foi levado em visão ao santuário celestial imediatamente antes da chegada de Jesus lá nas cortes celestiais. Tá? Antes de Jesus chegar vitorioso da onde? Tá? Olha essa imagem, irmão, a sua ressurreição depois da sua morte, né? Sua ressurreição, ele passou 40 dias aqui com os discípulos. E agora ele sobe à vista dos discípulos. Ele sobe para onde, irmãos? É a figura que nós estamos vendo aqui do nosso lado direito da nossa tela. Ele sobe para o céu. Com o quê? Com o seu sangue. Será que isso está registrado na Bíblia? Será que é tão importante? Será que os céus depende do sangue de Cristo? Será que esta obra que está sendo realizada no santuário celestial depende do sangue de Cristo? Olha só o que o apóstolo João escreveu, irmãos. Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. E vi na destra, na mão direita do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Olha a pergunta do anjo forte, irmãos. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Olhe para o universo, irmãos. Olhe para os componentes. Jesus não chegou ainda. Tá? Olhe para os componentes aí do santuário celestial. O anjo faz a pergunta: quem é digno de abrir o livro? E João declara agora, irmãos: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, diz João, e eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. João se entristeceu demasiado, irmãos, porque ninguém no céu fora digno de abrir o livro. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá, irmãos? Quem é a raiz de Davi? Esse que venceu, olha só, irmãos, olha só a imagem que nós vemos, o quê? Jesus subindo vitorioso, e aqui o anjo forte está dizendo: não chores, não chore, João, tá? Porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Olha só quem que é digno, irmãos, tá? Quem que é digno de abrir esse livro? Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E cantava um cântico novo, dizendo: digno és,
Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Olha só a alegria dos anjos celestiais, a alegria dos 24 anciãos, a alegria do próprio Pai, ao juntar-se com os anjos para cantar este hino. Só tu, Senhor, é digno de abrir o livro. Meus amados irmãos, esse é um assunto muito sério, irmãos, porque nesse cenário aí, nós vemos que aí está o Pai, aí está o Espírito Santo, aí estão os 24 anciãos, aí estão muitos dos anjos, enfim, aí está, irmãos, praticamente toda a família celestial. Mas ninguém foi achado digno até este momento, até Jesus adentrar nas cortes celestiais com o seu sangue. Ah, não tire isso de mente, nós vamos ver aqui agora, nós vamos confirmar isso daqui. Até Jesus entrar nas cortes celestiais, ninguém foi achado digno, irmãos. Por que ninguém foi achado digno, irmãos, de abrir este livro e nem de olhar para ele, irmãos? Tá? Eu quero que vocês prestem atenção, irmãos, no detalhe que capacita Jesus de abrir este livro. Preste bastante atenção, irmãos, tá? E você vai entender, porque nem o Pai podia abrir este livro. Amados irmãos, este livro contém a história da vitória do povo de Deus e da condenação dos seus perseguidores. Tá? É por isso que o Pai não podia abrir este livro, irmãos. Por quê? Porque se Jesus não fosse vitorioso na sua missão aqui na terra, missão essa, irmãos, que ele assumiu, tá? Assumiu tomando a nossa natureza humana caída e pecaminosa, e ele tinha que vencer nesta natureza. E quando isso ocorrer, tá? Quando esta vitória fosse ganha, aí sim, aí ele agora é digno, tá? Ao chegar nas cortes celestiais, ele agora é digno de abrir este livro. Por quê? Porque agora está completo, tá? O pacto que o Pai e o Filho estabeleceu desde os dias da eternidade. Olha só, irmãos. Tá? Por quê? Por que que só Jesus era digno de abrir o livro, de desatar os selos para abrir o livro? Porque fosse o quê? Morto. E com o teu sangue, olha só, irmãos, olha a moeda que Jesus usa no céu, tá? Fostes morto e com o teu sangue. O que ele fez com o sangue, irmãos? Comprastes para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Amados irmãos, nós não vamos para o mercado para comprar homens, mulheres, crianças, né? Essa expressão é uma expressão, irmãos, de um povo que viveu na época da escravidão, né? Na época que João escreveu este livro, irmãos. Tá? Sim, na sua época existia a escravidão. Os homens iam para o mercado para comprar homens, mulheres e crianças, escravos. E agora, irmãos, João usa essa mesma linguagem para deixar bem claro, irmãos, que através da sua morte, ressurreição, através do seu sangue derramado na cruz, ao entrar nas cortes celestiais, agora ele faz o quê, irmãos? Ele nos compra, irmãos. Olha só esse escravo aí, irmãos. Jesus compra agora, irmãos, este escravo para quê? Para libertá-lo. Olha só o poder, irmãos, que existe no sangue de Jesus. É por isso, irmãos, que o sangue permeia todos os livros da Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse.
Se os anjos, irmãos, abrirem os seus olhos, vocês vão ver, irmãos, que as folhas da Bíblia estão ensanguentadas desde Gênesis até Apocalipse. É o sangue, irmãos. Sem o sangue, não teria por que toda esta palavra, todas essas promessas, irmãos. Por quê? Porque ninguém seria digno, irmãos, de abrir este livro que contém a vitória dos santos, que contém, irmãos, a condenação de todos aqueles que perseguiram e mataram o povo de Deus. É o sangue de Jesus, irmãos. É com o seu sangue que ele nos liberta. Vamos agora, irmãos, conectar isso daqui que nós vimos. Vamos conectar com Êxodo capítulo 24 e Gênesis 3, 21. Já estudamos bastante isso aqui. Foi a nossa introdução do capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Eu creio que já está bem claro na mente de vocês. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, tá? Eu convido você a olhar os 3 primeiros capítulos, todos os capítulos anteriores. Por quê? Porque nós estamos seguindo, tá? Nós estamos seguindo esse alicerce que foi colocado aí nos primeiros capítulos, tá? Êxodo capítulo 24 e Gênesis capítulo 3, 21, que foi o sacrifício. Através deste sacrifício, Deus, através do seu Filho, Deus nos compra. Tá? E a moeda usada é o sangue de Cristo. E para que ele nos compra? Para nos libertar, para colocar sobre nós as vestes de justiça que seu filho adquiriu aqui na terra. É muito importante, irmãos, esse detalhe. Olha o que Romanos diz. Paulo a Romanos diz. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, né? Quem foi que desobedeceu, irmãos? Adão e Eva. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, tá? Lembrando, irmãos, que nós não estamos aqui falando de natureza, tá? O apóstolo Paulo não se refere à natureza humana caída e pecaminosa, mas pela fraqueza da carne. Tá? Pela fraqueza da carne. Quando nós, através desta fraqueza da carne, nós escolhemos pecar. E quando nós escolhemos pecar, nós nos colocamos debaixo da condenação da lei. E a lei, irmãos, ela requer a morte do transgressor. Quem deveria estar pendurado nesta cruz, irmãos? Era Adão, Eva, Abel, eu, você, todos aqueles que pecaram. Por quê? É isso que a lei exige, a morte do transgressor. A lei, ela nunca é satisfeita se ela não ver o sangue do transgressor. Parece cruel a lei, mas nós vamos entender, irmãos, que não é crueldade. Isso é justiça. Tá? A lei é o caráter de Deus. Deus é justo. Deus é infinitamente misericordioso. Mas Deus também é infinitamente justo, irmãos. E nós precisamos entender essas duas qualidades de Deus: amor e justiça. Tá? Por causa do pecado, né? Por causa do pecado, um homem só pecou, né? Um homem só pecou, enfraqueceu a natureza humana que todos os seus descendentes adquiriram. Não uma carne, irmãos, uma carne já com pecado, não, uma carne fraca que não tem poder da escolha, e escolheram pecar, tá? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Olha a outra parte, irmãos. Assim, pela obediência de um, quem é esse um, irmãos? É esse que está pendurado na cruz, irmãos. Pela desobediência de um, muitos serão feitos justos, irmãos, tá? Não é considerado justos, não.
O apóstolo Paulo aqui é bem claro, irmãos. Muitos serão feitos justos. Não é uma justiça forense, irmãos, tá? Considerar justo. Não. O apóstolo Paulo está dizendo que pela obediência deste um aqui, muitos serão feitos justos, tá? Nós vamos ver que muitos são esses, irmãos. E como, tá? Como é essa questão, irmãos? Vamos lá para Êxodo, capítulo 24, versículos 5 a 8. Vamos recordar o que nós estudamos aí nos primeiros capítulos. Por quê? Porque é importante que nós tenhamos essa base. E enviou alguns dos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bois. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Preste atenção, irmãos. E tomou o livro da aliança, o livro das promessas, tá? O livro da lei, e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tá? Infelizmente, irmãos, não compreenderam, tá? Não compreenderam. E muitos dos nossos irmãos, também não compreendem, irmãos, tá? E agora nós vamos começar a bater em cima dessa questão, irmãos, para que vocês possam compreender e não falar assim como falou o povo de Israel. Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos, como se Deus estivesse dando regras para o seu povo. Moisés disse, irmãos, eis aqui o livro da aliança que eu estou lendo, o livro das promessas. Isso aqui é promessa, já vimos nos capítulos passados, irmãos. Isso aqui é promessa, mas eles olharam como regras, eles disseram, nós somos capazes de fazer. Não olharam para este sacrifício, irmãos. Moisés estava ao lado deste altar de sacrifício. Eles não olharam, irmãos, para o altar de sacrifício, para o sangue ali separado na bacia, porque haveria um trabalho, irmãos, um serviço que ia ser efetuado com este sangue. Mas eles entenderam como promessas, como regras. E então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse, olha, preste atenção, irmãos, o que Moisés disse. Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras, tá? O sangue da aliança que vai capacitar vocês a, a desfrutar das bênçãos destas promessas. É o sangue da aliança. Se você ainda não percebeu, irmãos, esse detalhe, tá? Se você ainda está olhando para as promessas de Deus como regras e tentando cumpri-las, você ainda não entendeu a questão do sangue, irmãos. Tá? E hoje nós vamos começar a entender. Nós estamos entrando com João no santuário celestial e você vai entender qual a importância do sangue, irmãos. Por que Jesus, irmãos, repetiu estas palavras que ele havia inspirado a Moisés escrever, irmãos? Ele agora toma não essa bacia de sangue, mas ele toma um cálice representando o seu próprio sangue. E ele diz, este é o sangue que eu vou derramar na cruz. Este é o sangue, este sangue eu vou derramar também sobre vocês. Do mesmo jeito que Moisés está fazendo aqui, irmão. Mas quando que ele ia fazer isso daqui? Essa é a questão, irmãos. Quando que ele ia derramar sobre nós o seu sangue? Hebreus, capítulo 2, versículo 17, diz assim, ó. Por isso, convinha que em tudo fosse o quê? Semelhante aos irmãos. Quem eram os irmãos de Jesus aqui na terra? Eu, você, todos aqueles que creram no seu nome. Não a sua família literal. Ele mesmo disse, os meus irmãos são aqueles que o quê? Que ouvem as minhas palavras. Esses são os meus irmãos. Tá?
Esses são os meus irmãos. E aqui Hebreus está dizendo, irmãos, porque convinha que em tudo fosse o quê? Semelhante aos irmãos, para ser misericordioso. Olha só, irmãos, a misericórdia de Deus. Olha quem está, irmãos, demonstrando que Deus não é um Deus carrasco. Nós olhamos para Deus somente com uma faceta do seu caráter, a justiça, né? Mas aqui, irmãos, Jesus, ele veio para revelar o quê? A misericórdia do Pai, que Deus, ele é justo, mas ele também é amoroso, misericordioso, ele é fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Para o quê, irmãos? Para expiar os pecados do povo. O que Jesus está fazendo lá no santuário celestial, irmãos? O mesmo, irmãos, que Arão fazia aqui na terra, o mesmo que todos os sacerdotes faziam aqui na terra, um serviço do quê? De expiação. O que é expiação, irmãos? Expiar é tirar completamente, é limpar, lavar, purificar. Isso é expiar, é esta obra que Jesus está fazendo lá no céu, irmãos. Jesus não é ministro de pecados, o apóstolo Paulo diz. Jesus não está lá ministrando pecados. Você pecou, tudo bem, vamos dar um jeitinho aqui. Não, irmãos, ele está eliminando todos os pecados. E nós vamos ver como que ele faz isso, irmãos, tá? Lá em Isaías, irmãos, capítulo 53, versículo 6, nós temos aqui, irmãos, a resposta do sangue, irmãos. Olha só. Lembre-se, irmãos, que a lei é justa, a lei ela exige a morte do pecador. Imagine a lei, irmãos, como um carrasco. Tá? Não é assim, tá? Mas vamos fazer aqui, irmãos, uma alegoria para que vocês possam entender. A lei, ela não muda nem 1 milímetro, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para baixo, nem para cima. A lei, irmãos, ela é firme nas suas cláusulas. Ela diz: aquele que pecar, este deve morrer. E a lei fica esperando o sangue. Ela só é satisfeita quando o sangue do pecador é derramado, né? O profeta Isaías, ele diz, irmãos, o Senhor colocou sobre ele. Quem ele, irmãos? Esse que está pendurado aí na cruz. Quando que ele colocou? Lá no Getsêmani. Ali, irmãos, foi colocado os pecados do mundo todo, de toda a humanidade, desde Adão até o último ser humano que vai viver aqui nessa terra, até o fechamento da porta da graça. Foram colocados quando, irmãos? Lá no Getsêmani, antes de Jesus subir na cruz do Calvário. Tá? Foram colocados todos os pecados. Lembre-se, irmãos, olha só aí, à direita dessa imagem. Aí está, irmãos, um pecador com seu cordeirinho preparado, colocando as mãos sobre ele, confessando os seus pecados. É isso que o profeta Isaías está dizendo, irmãos. Este símbolo, irmãos, que nós observamos, que todos nós, adventistas e estudantes da Bíblia de todas as religiões, conhecem muito bem o cordeiro sacrificado, tá? Muitos não conhecem, irmãos, esse detalhe de você colocar, antes de matar a vítima, colocar a mão sobre a cabeça da vítima e confessar os seus pecados, transferindo simbolicamente a sua culpa para este animalzinho inocente. Assim o profeta Isaías, lá no capítulo 53, no versículo 6, ele está dizendo que Deus, lá no Getsêmani, ele colocaria todos os nossos pecados sobre Jesus. Para quê, irmãos? Para que ser colocado todos os nossos pecados sobre Jesus? Para que a lei fosse satisfeita. Para que a lei fosse cumprida, para que a lei entrasse em estado de repouso. Agora sim, agora está satisfeito. Toda a humanidade está perdoada, porque o pecado entrou no mundo por um homem, e destes todos pecaram. Agora,
Um homem tomou todos esses pecados sobre si, correndo risco de ele mesmo perder a sua vida eterna. E agora, quando este morre, quando esse derrama o seu sangue, a lei agora está satisfeita. Entende agora, irmãos? Por que da morte de Jesus? E por que do derramar do sangue? Então, irmãos, esta primeira etapa foi cumprida. Jesus agora ele morre na cruz do Calvário com todos os nossos pecados sobre ele. O apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, que quando nós morremos, nós estamos livres dos nossos pecados e ressuscitamos já sem pecados. Jesus agora, irmãos, ele ressuscita agora, já sem os nossos pecados, foram apagados, irmãos, para toda a eternidade. Nenhum ser humano mais vai ser condenado por causa dos seus pecados. A condenação agora é outra. A condenação agora é para aqueles que não acreditam neste sacrifício, que não acreditam nesta aliança eterna, que não acreditam que é possível um homem justo morrer tomando os seus pecados, tá? Essa é a segunda parte, irmãos. Aqueles que não acreditam, aí vão continuar com os seus pecados, tá? Com seus pecados. Por quê? Porque a sua fé não foi capaz de adentrar no santuário celestial para ver agora o que Jesus ia fazer a segunda parte. Estamos todos limpos, né? Mas estamos ainda o quê? Com a nossa natureza, a nossa inclinação para o pecado. Falta ainda um elemento, irmãos, falta a graça que agora nos dá poder. A graça não nos dá uma nova carne. A graça, ela não extingue a lei. A graça, ela nos dá poder para vencer em uma carne humana caída e pecaminosa, vencer todos os nossos pecados para satisfazer a lei. Olha que os dois estão aí ainda, irmãos. A carne caída e pecaminosa e a lei. Mas a graça no meio, irmãos, que é justamente a vida que Jesus viveu, essa graça, irmãos, colocada agora na nossa vida, vai fazer a remissão dos nossos pecados e concluir a obra que ele começou morrendo na cruz do Calvário. Bem simples assim, não? Bem simples. Lucas capítulo 23, versículo 46. Preste atenção, irmãos, neste detalhe aqui, tá bom? Jesus está aí na cruz. E nós vamos ver aqui, irmãos, tá? As últimas palavras que Jesus disse quando ele esteve na cruz. É muito importante, irmãos. As últimas palavras de um moribundo é muito importante, irmãos. Tá? Não é de se desprezar. Em nenhum momento da história deste mundo foi desprezado as últimas palavras de um moribundo. E também nós, irmãos, estudantes da Bíblia. Nós não vamos desprezar também essas palavras, irmãos. Vamos ver o que Lucas está dizendo, irmãos, tá? E clamando Jesus com grande voz disse, vamos ver, irmãos, as últimas palavras de Jesus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, o que aconteceu? Expirou, morreu. Essas foram as últimas palavras de Jesus, irmãos. Nós lemos direto isso daí, irmãos. Quantas vezes já nos fizemos o ano bíblico, nem passamos por essa passagem, às vezes correndo para terminar logo o capítulo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que quer dizer isso, irmãos? O que ele está querendo dizer com entregar o espírito nas mãos do seu Pai? O que essa palavra espírito, irmãos, quer dizer? Amados irmãos, esta palavra espírito, ela tem muito significado. Depende o local aonde ela está inserido, ela tem muitos significados, tá?
Alguns desses significados são alma, vida, personalidade e caráter. Em outras palavras, irmãos, Jesus estava dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego a minha alma, em tuas mãos eu entrego a vida que eu concluí aqui na terra com a natureza humana caída e pecaminosa. Em tuas mãos, Senhor, eu entrego a minha personalidade, o meu caráter que eu desenvolvi aqui na terra, não o caráter santo, não a vida santa que eu sempre que eu sempre tive na eternidade. A eternidade junto ao Pai, junto a Ti, meu Deus. Não é isso que eu estou entregando. Eu entrego agora, neste momento, meu Pai, esta vida vitoriosa, este caráter perfeito que eu desenvolvi. Para quê, irmãos? Para que Ele está fazendo isso? Tá? Vamos encerrar respondendo essa pergunta. Por que Jesus precisou, irmãos, viver uma vida perfeita aqui na terra, em uma natureza humana caída e pecaminosa. E mesmo assim, nesta condição, ele venceu, tá? Ele venceu e agora ele forma um caráter perfeito, uma personalidade íntegra. E agora o que ele faz, irmãos? Ele sobe aos céus. Olha só, irmão, Jesus subindo aos céus, à vista de todos os seus discípulos. E olha só aí a chegada dele nos céus. Agora ele é digno de abrir o livro, irmãos. Entende, irmãos? Por que que o santuário celestial depende tanto do sangue de Cristo, irmãos? Do leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, daquele que venceu, irmãos. Mas venceu como? Se ele tivesse vindo, irmãos, com a natureza santa, mesmo sendo aquela natureza de Adão antes da queda, se ele tivesse vindo, irmãos, com esta natureza santa, o que ele ia vencer, irmãos? Todos os anjos que estão aí na presença de Deus venceram. Todos eles foram passados por provas duras diante os enganos de Satanás. Todos eles venceram. Por que então eles não são dignos de abrir o livro? Não, irmãos. Precisava ser um que assumiu a natureza humana caída e pecaminosa. O primeiro, o primogênito de todos os vencedores. Ele precisava vencer primeiro para ser o nosso sumo sacerdote, idêntico a nós, irmãos. Nós temos no céu, irmãos, um igual a nós. Vamos orar, irmãos. Querido e bondoso Pai que estás nos céus, muito obrigado, meu Deus, por esses momentos maravilhosos que estivemos na tua presença. Meu Pai, por favor, meu Deus, escreve essas verdades nas tábuas do nosso coração. Que nós possamos dizer, assim como o salmista, meu Deus, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar mais contra ti. Por quê? Porque esta palavra que forma no meu coração, na minha mente, esta inimizade contra o pecado, isso se chama graça. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. Permanece conosco, nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos os irmãos e até sexta-feira que vem.